Entrando no ar aqui para mim. Olá, boa noite. Mais uma noite de live no projeto Em Preto e Branco Jornal. Toda semana, né? Nós temos a live tradicional de quarta-feira e temos também uma outra live flutuante, que ela pode variar entre os dias de segunda, terça, quinta, sexta. E hoje, essa live está ocorrendo numa segunda-feira, no dia 3 de agosto, sempre, o horário é fixo, às 21 horas. Aqui, Mário Dutra Santos Júnior, um dos coordenadores e criadores desse projeto. Bom, pessoal, boa noite a todos os nossos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje eu não estou em Porto Alegre, eu estou no interior do estado e estou fazendo essa live direto de Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul é um município próximo aqui, passa São Jerônimo, Pantano Grande, Butiá, Rio Pardo, né, que foi, digamos, um dos palcos, né, da chamada Revolução Farroupilha, e hoje eu estou aqui em Cachoeira do Sul. Pois bem, na live de hoje nós temos como tema o exercício da cidadania em tempos de pandemia. E temos convidados, né, como anunciado durante toda a semana através do banner do projeto, nós temos como convidados a doutora Cisara Becker, o Neucir André Varnier, ex-presidente do Sintergs, e a doutora Valdete Souto Severo, que é juíza do trabalho e que eu acredito que está com problema de conexão e por isso que ainda não entrou aqui conosco. Eu gostaria de começar dando boa noite, né? Primeiro as damas, boa noite, doutora Cisara Becker. Boa noite, Mário. Boa noite, Neucir André. Teu microfone está fechado, André. O teu microfone... Boa noite, Cisara. Boa noite, Mário. Boa noite a todos os internautas. Tá mudo teu microfone. Pois então, André, peço que tu fechaste a tua câmera e o teu microfone. Agora está ok, André. Agora tá. Eu não consegui dar boa noite como eu queria. Mas fica à vontade. Fica à vontade. Então, retomando, gente, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Boa noite a todos, boa noite a Cisara, boa noite a ti, Mário, boa noite a todos os internautas do jornal Em Preto e Branco, e espero contribuir com mais esse espaço aí que já vou parabenizando a disposição desse espaço para ocupar e trazer informações diferentes daquelas que nós temos na mídia, na grande mídia, né? Pontos de vista diferentes. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Estou às ordens. Obrigado. Bom, gente, nosso tema hoje, então, é o exercício da cidadania em tempos de pandemia. Eu queria falar um pouquinho para vocês, né, com que idade, mais ou menos, eu comecei a ter noção de cidadania, né? Acho que no primeiro momento que eu ouvi falar de cidadania foi quando eu acredito que eu devia ter uns 12 anos de idade, eu estava ali entre a sexta série do primeiro grau e a sétima série, e a professora saudosa, a professora Delma, da escola Gema Angelina Belia, ali na Antônio de Carvalho, na zona leste de Porto Alegre, no bairro Partenon, me convidou, junto com outros colegas, a fazer parte do centro cívico da escola. Veja bem, centro cívico era um departamento, né, criado na época da ditadura, em substituição aos grêmios estudantis. Então, o centro cívico, já pelo nome, né, Centro Cívico Castro Alves, tratava de civismo, né, de questões ligadas ao valor, às questões da nossa querida pátria. Então, essa foi a minha primeira noção ou experiência com essa questão de cidadania e tal, né, do exercício da nossa nacionalidade, da nossa brasileiridade, dessa questão, digamos, mais formal da coisa e tal.
Depois, mais adiante, ao longo depois da minha vida escolar, né, a partir da pré-adolescência e adolescência, tive contato com o Grêmio Estudantil, uma escola de escola pública, e o Grêmio Estudantil ele me deu a oportunidade de realmente ter um contato real do que era realmente exercer, né, a cidadania, né? Me trouxe um pouco da questão do exercício do poder político, do poder ir e vir, né, da liberdade de pensar, da liberdade de se expressar, de tantas outras coisas ligadas ao exercício de poder existir como cidadão. E eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho, começando pela doutora Cesara Becker, como é que foi a experiência de vocês com essa questão de cidadania, como é que vocês começaram a se relacionar com essa questão de cidadania, né? Doutora? Bom, eu acho também mais ou menos nessa idade, eu ainda tinha moral e cívica, né, na escola. Então, também se tinha esse ensinamento, né, e essas ideias do que seria o exercício da cidadania, né. Depois, antes disso, eu recebi sobre os direitos humanos, do meu tio, que era arquiteto, né, o estatuto. Então, a partir daí, desde muito cedo, né, eu tive essa ideia da grandiosidade que é se ver como cidadão, né? E trazendo um pouco para esse teu tema, né, de exercício da cidadania em tempos de pandemia, né, eu acredito que ele esteja hoje muito restrito aos meios de acesso, né, tanto aos órgãos públicos, tá, quanto às empresas privadas também. Na realidade, eu vejo um grande esforço, tá, dos servidores públicos, isso como advogada representando o cidadão, né, o meu cliente no exercício da minha profissão, tá? O que eu vejo é um grande esforço dos servidores, tá, em tentar prestar um serviço dentro das condições que a administração oferece, obviamente, tá? Isso a gente vê hoje o cidadão precisando de atendimento hospitalar, né? E os médicos, dentro das suas possibilidades, daquilo que é oferecido para eles para trabalharem, né? É isso que o alcance que o cidadão está tendo, né? Os meios hoje digitais se tornaram muito importantes, então a velocidade da internet são problemas recorrentes, né, no direito do consumidor. Eu também posso me estender um pouquinho, Mário, que alguns pontos que eu acho interessante nesse debate, assim, que são coisas do dia a dia, tá? Bem coisa assim que, sabe, André, aquilo que a gente... Uma coisa que hoje eu noto, tá? Tem um grande problema acontecendo na internet e vejo que os bancos não estão muito preocupados com isso, tá? Eu fui conselheira da OAB na parte do direito do consumidor, né? Tá? Anos atrás, em 2010 até 2012. Hoje, o que eu vejo são bancos, grandes bancos, abrindo contas para estelionatários, tá? E, inclusive, no Rio de Janeiro, responderam já multas de 2 milhões de reais, então é público e notório isso que eu estou falando, tá? E sites hackeados de grandes bancos, tá? Onde as pessoas estão buscando boletos para pagar, tá? E bancos estão emitindo boletos sem um fundamento, não tem um fundo de cobrança, não existe uma prestação de serviço, né? E, na realidade, isso serve apenas para te pagar uma prestação da qual tu não deve, e daqui a pouco está o teu real credor te cobrando. Tá? Isso são milhares e milhares de golpes que estão ocorrendo, né, por diversos fatores, mesmo por falta de atenção, tá? Não do consumidor, tá? E sim das empresas que não fazem um aviso prévio de que os sites estão sendo hackeados, tá? Depois que o cidadão se dá conta que aquilo aconteceu, procura o colega, procura o advogado, e aí, então, a gente se depara com a triste realidade, né,
que foi vítima, tá? E eu acho que algumas outras coisas, assim, que hoje também o nosso exercício como cidadão, né, passa também por questões circunstanciais hoje do trabalho em home office, tá? Isso foi uma imposição circunstancial, né? Então, as pessoas estão se acomodando conforme as condições que estão disponíveis, tá? Isso no direito do trabalho tem acarretado grande ônus aos trabalhadores, né? Como a gente tem acompanhado nos meios de comunicação, ou porque o empregador não oferece os meios, o que já acontecia antes, mas agora está mais, digamos assim, mais evidenciado isso, né? E também questões que a gente vê daí da pandemia mesmo, que o nosso problema como está sendo administrado pelo nosso governo atual, né? Independente de qualquer posição, né? Eu acho triste o que eu estou vendo, muito triste, tá? Vendo muitas pessoas morrendo, mas isso é no mundo inteiro, não é apenas no Brasil. O problema é como está se tratando a pandemia no Brasil, que é uma vergonha mundial, né? O nosso presidente está respondendo, né, no Comitê de Haia, não é isso? Está, né? Isso não é uma novidade para ninguém. Internacional, né, por crime à humanidade. Tá? Isso não é uma questão de posição política, isso é uma realidade, né? Questão de tu ver, tu não está dando uma opinião sobre isso, não. É a verificação da realidade, né? Depois também nós temos um governo que se colocou através de fake news. Qual é o respeito que tu pode ter por uma situação dessas, né? Um pouco mais esclarecimento faz por terra isso, né? Então, tu não precisa ter uma posição partidária, não precisa. É só uma questão de observação, né? E quem está lucrando com isso? Quem está vindo atrás disso, né? Obviamente que os Estados Unidos, mas então os Estados Unidos é o nosso vilão. Não é isso, é uma questão de economia, tá? Eu acho que era isso, assim, mais ou menos que eu tinha na minha ideia, né? De poder contribuir, tá? Grande contribuição. Andréa, por favor. Oi. Mais uma vez, boa noite. Estão me escutando todos aí? Tranquilo? Eu estou. Bom, a pergunta, Mário, tu pode repetir, por favor, que eu não me recordo. O que significa, né? Qual foi a teu primeiro contato com o exercício da cidadania, né? Qual foi o momento da tua vida que tu te deparou com o significado dessa palavra de forma prática na tua vida e como tu considera ela... Agora. Agora. Agora estou me lembrando. Não, você perguntou ali nesse tempo de pandemia, né? Como tem sido o exercício da cidadania? E, bom, eu milito bastante, há bastante tempo já, como cidadão, até mesmo antes, talvez, de ter atingido, vamos dizer, a idade daquele cidadão no sentido estricto senso da lei, né? Que tem uma certa idade para poder ter direitos, e alguns direitos não, deveres, né? Mas eu já pratico há bastante tempo a cidadania nos termos mais ampliados, vamos dizer assim. Eu sempre militei, sempre fui um cara dedicado às questões de inclusão, de igualdade, de justiça social e política, né? Eu penso que essa é a saída e não tem outra saída num Estado democrático de direito. Nós temos que exercitar bastante a cidadania e nos fazer, né, ser representado por aqueles que a gente acredita, né, que
farão algo por nós. Infelizmente, não é isso que a gente tem visto ultimamente. Há bastante tempo. Não só agora, independentemente de partido, nós temos que fazer e exercer a cidadania. Criticar. Tem que criticar, não interessa o partido. Se está adotando uma política e atualmente a política predominante ela tem se mantido muito parecida no campo da economia e em outros campos, então a gente tem que criticar se não estamos tendo aquela correspondência almejada ou que nós acreditamos e depositamos a nossa confiança nos políticos. Então eu exercito há bastante tempo. E agora, nos tempos de pandemia, tenho exercitado assim duplamente, triplamente, porque nossos irmãos, irmãs, queridos cidadãos e amigos, conhecidos, que estão há bastante tempo na calamidade, não só agora por conta da pandemia, mas porque lá a gente já se doava, né, e queria um mundo melhor, porque a calamidade, ela me parece ser, no nosso país, infelizmente, permanente. E agora um pouco mais, vamos dizer assim, rigorosa por conta da pandemia. Mas a calamidade está aí há muito tempo, né? Então eu tenho exercitado, sim, triplamente, duplamente, por conta daqueles que não estão conseguindo também fazer, praticar o exercício da cidadania. Por quê? Porque o sistema que está aí, ele joga as pessoas numa situação de penúria, de total dependência. As pessoas ficam trabalhando 12 horas, se é que conseguem trabalhar, fazendo bico ou varrendo a frente de um bar, ou juntando uma latinha, ou fazendo alguma coisa para sobreviver, para tentar pôr o que comer naquele dia na sua mesa. Então elas não conseguem nem pensar, você não consegue nem abordar essas questões, esses conceitos, que algumas pessoas como nós somos, de certa forma, privilegiados dentro desse contexto todo. Então a gente tem a obrigação, se nós temos consciência e humanidade, de exercer a cidadania por nós e por aqueles que não têm condições minimamente de exercê-la. Porque as pessoas estão realmente jogadas, e mais ainda neste momento, principalmente com as medidas que este governo vem adotando. Então a gente eu tenho essa consciência de fazer, praticar a minha cidadania e tentar praticar por essas pessoas, né, que elas não estão conseguindo, e é um contingente inacreditável, né? Talvez, assim, vamos dizer, uns 30, 40 milhões de pessoas que não sabem o que vão comer amanhã. Então, tu vai lá vai conversar com a pessoa, explicando que ela tem que exigir seus direitos, né? Buscar seus direitos. Ela não está conseguindo nem se concentrar no que você está falando e nem compreender, porque só tem uma coisa na cabeça dela, ela está pensando no dia de amanhã, ela quer saber naquele momento, como é que eu vou pagar a luz, como é que eu vou tomar um banho, como é que eu vou morar no calorzinho, como é que eu vou me livrar dessa chuva, como é que eu vou me livrar, como é que eu vou ter comida. Então, gente, nós vivemos num país que a gente tem que, às vezes, tentar sair da nossa caixa, e esse é o exercício. O principal exercício da cidadania é a empatia. Então, eu sou um praticante da cidadania com empatia. E hoje, mais do que nunca, fazendo um papel duplamente, triplamente do exercício da cidadania. Seria mais ou menos por esse caminho que eu queria te dizer, queria abordar e expor para os nossos internautas. É isso. Sim, mas me parece que a gente vem vivendo, né, tempos de retiradas de direitos, né, de certos retrocessos que atingem vários âmbitos, né, político, econômico, cultural, ambiental, enfim. Me parece que tudo isso parece se tratar de um determinado progresso ou avanço de um projeto de cunho conservador, né? De cunho conservador e não só arbitrário como autoritário, né? E que de certa forma ele se volta cada vez mais, como a doutora Cesara colocou de uma maneira muito educada, mas eu acho que ele se volta cada vez mais com o interesse do próprio capital. E
E na fala do André, dá para se dizer que com isso, né, se precariza, né, ainda mais as nossas condições como cidadão brasileiro, né, nas questões de vida, trabalho, e de alguma maneira isso traz, né, o caos econômico, ele traz também um caos social que acaba legitimando a violência, acaba legitimando o racismo, o machismo, o próprio feminicídio, né, e a própria, claro, homofobia, né, e acaba também, por outro lado, com aquela frase de bandido bom é bandido morto, um certo estímulo, assim dizer, do extermínio, ou até o encarceramento, né, de um determinado perfil de cidadão da sociedade, que a gente sabe muito bem, que é que tem um perfil social, né, ligado à questão periférica, à periferia, e acaba atacando direitos das mais diversas natureza, e isso me parece que requer da sociedade civil organizada uma certa, digamos, organização, né, de resistência para lidar com esse momento político. Pois bem, dito isso, André, como os trabalhadores, no caso, em geral, seja da iniciativa privada, ou seja, da administração pública, né, os funcionários públicos, como eles devem se organizar para resistir diante dessa violação de diversos direitos, já que esse governo ele não reconhece os sindicatos como uma forma de uma sociedade civil organizada. Escutando? Tá me escutando? Tu me escutou bem? Oi? Estou te escutando. No final eu não consegui escutar. Não. Acho que foi alguma coisa que aconteceu aí. Dito isso, como os trabalhadores, tanto da iniciativa privada ou da administração pública, os funcionários públicos, devem reagir e se organizar, já que esse governo condena a existência desses sindicatos, que na verdade, é a sociedade civil organizada, né? Então, de que maneira esses trabalhadores devem reagir, na tua leitura? Bom, internautas, eu estou descompatibilizado do Sintergs e da CGTB, a qual eu presido aqui no Rio Grande do Sul. Hoje estou descompatibilizado, é uma central das mais antigas no Brasil. Mas essa é uma constante, essa pergunta vai ao encontro do que nós vivemos no dia a dia lá no sindicato, enquanto diretor. Posso relatar algumas estratégias, o que a gente tem feito, o que a gente fez e o que meus colegas lá, diretores, estão fazendo com muita dedicação. A questão é o seguinte, nós queremos e continuamos acreditando no Estado Democrático de Direito. Então, nós, a partir desse ponto de vista, que a gente luta muito pela democracia, porque se está ruim, a gente pode ter a oportunidade de trocar, muitas vezes somos enganados, né? A gente então aciona todos os mecanismos que a gente possa exercer, então, as nossas reivindicações, nossos protestos, né? Indo às ruas, ordeiramente, buscando o judiciário, que ultimamente tem sido, talvez, o principal, vamos dizer assim, instrumento para a gente poder pôr em prática as nossas reivindicações. Não tem restado outra saída que o melhor seria a negociação, mas o que a gente tem assistido é que sucessivos governos, né, não é
não é uma prerrogativa deste governo. Eu quero reiterar que é uma prática em quase todos os governos, eu diria em todos os governos, sem a gente aqui, vamos dizer assim, amenizar aquele de esquerda, da direita, do centro-direita, todos usam essa prática. Eles muitas vezes ignoram. Uns até buscam as entidades sindicais, as entidades representativas dos trabalhadores e tentam o diálogo. Mas muitas vezes eles atropelam, montam estratégias que não escutam os trabalhadores. Então, eles não respeitam a própria Constituição. E aí a gente busca um alento, os nossos direitos no judiciário, e às vezes também o próprio judiciário faz esse jogo de não reconhecer nossos direitos. Direitos explícitos, claros, cristalinos, que não exigem interpretações. E isso tem acontecido. Então, e a gente fica muito indignado, muito chateado, porque me parece que daí não existe um Estado democrático de direito, de fato, para todos. Né? Até porque, talvez, né, lá a origem, quando derrubaram a monarquia, quem fez a revolução, o povo fez a revolução, mas por trás do povo tinha um grupo de interesse que assumiu o Estado, e se apropriaram do Estado, e me parece que até hoje continuam esses grupos de interesses por poder, né? Um poder hegemônico, ou seja, eles de uma casta muito alta de empresariado, ou de banqueiros, ou alguns poderes religiosos. Então eles exercem, esse sim exerce o Estado democrático de direito na plenitude, e nós ficamos ali, né, buscando brechas e talvez torcendo que a gente seja atendido por esse sistema, mas a gente quer acreditar. Então esse é o caminho, judiciário, os protestos normais, vamos dizer assim, tentar constranger quem está no poder, porque também é um ser humano, pode se constranger, que muito embora nós percebemos que hoje a gente vive um momento, e já faz algum tempo, de que não há vergonha na cara, a palavra, o fio de bigode, né, a honra, me parece que agora os políticos não se preocupam mais com isso, mas a gente procura, então, buscar o judiciário, constranger, muitas vezes, tentar o diálogo, e o que nos restou nos últimos anos foi também, e isso também já é um outro nível de consciência, que a gente está permanentemente buscando esse nível de consciência, que é aquele nível de consciência de exercer a cidadania que nós não encontramos lá naquelas camadas que mais sofrem, a gente também encontra nas camadas que não sofrem nada, que não é que não sofrem nada, que sofrem menos, né? Camadas de pessoas que estudaram, que têm uma casa, que têm comida, me parece que às vezes ficam alienados, né, do processo democrático de poder, de ocupação de poder. Então a gente está agora, já faz algum tempo, tentando conscientizar que, olha, nós temos o caminho da democracia ainda, nós temos as eleições, nós temos que, caso a gente não está tendo êxito até então, por esses elementos que eu citei anteriormente, judicial, administrativo, político, protesto, então nós vamos ter que começar a ocupar o espaço de poder. Não é uma questão de corporativismo, é aquilo que eu falei antes, a gente vai ter que fazer para nós e para os outros, porque eu tenho vergonha, né? A maioria das pessoas que eu conheço tem vergonha, mas me parece que esses que estão ocupando o espaço de poder, eles não têm a mínima vergonha na cara, visto as políticas adotadas. Depois a gente gostaria até de comentar umas aberrações sobre banco, que a Cisara falou, os bad banks, os bancos maus, são coisas que as pessoas sabem. Eu gostaria de falar, porque eu tive a oportunidade de descobrir isso aí. Tá. Doutora Cisara, esta situação toda política, ela impacta, é inegável que ela impacta o cotidiano profissional e muitas vezes, principalmente os advogados, se encontram numa encruzilhada, ou seja, a OAB, né, ela tem como função ser guardiã da Constituição, e, na verdade, a OAB somos nós, não é? A OAB são os advogados, né? A OAB em si são os advogados. Ainda bem, né? Ainda bem. Está na rua com pandemia ou sem pandemia, o advogado está na rua, está lutando.
né? A gente está na rua, a gente está na frente de batalha, lutando por direitos dos quais nós juramos defender, né? E eu lhe pergunto o seguinte, diante dessa fala do André, doutora, qual é o papel, né, na sua leitura, qual o papel do advogado diante dessas questões aí que envolve, digamos, um conflito de direitos de diversas naturezas, mas eu acho que qual é a nossa leitura, qual é o principal papel do advogado aí diante dessas questões que naturalmente são conflitantes. Agora, numa situação de pandemia, exige, acho que na atuação do profissional, um certo diferencial, né? Sim, com certeza. Acho que sim. Acho que o profissional, o advogado, ele tem que ter a sensibilidade de se colocar mais que nunca no lugar do seu cliente, né? É um momento em que tu tem que se sensibilizar totalmente com o que está acontecendo com aquela pessoa. Por exemplo, o André falou, não sei exatamente ali em que momento, mas assim, sobre a prestação jurisdicional, tá? A prestação jurisdicional, o que eu tenho hoje visto, eu tenho atuado mais na área previdenciária, tá? Uma dificuldade bem premente hoje é a questão das perícias, tá? As perícias, isso não só no direito previdenciário, porque existem as perícias, né? Mas no direito previdenciário, na parte do auxílio-doença, que independente do nome que deram, tá? Auxílio-doença agora com essas inovações, só nova nomenclatura. Mas auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, e principalmente as psiquiátricas, tu não está conseguindo fazer uma perícia à distância. O cidadão está tendo sérios prejuízos com isso, sérios prejuízos. Porque ele já vem de um atestado que segue um provimento do INSS, que é um modelo, certo? E mesmo tu cumprindo o modelo, tu mandando para o teu cliente, por favor, o senhor precisa de um atestado dessa forma. É providenciado, posto de saúde está sabendo, eles fazem, tá? Se solidarizam com o cidadão, tá? Chega no INSS, não está de acordo com o provimento. Aí tu vai olhar, tá tudo de acordo, não tem nada aqui. O que não está de acordo, né? E aí, então, surgem outras questões que são... Eu estou falando, assim, questões bem práticas, tá, Mário? Estou falando, assim, do dia a dia, do que eu tenho observado, tá? Já na Justiça do Trabalho, me parece que foi regulamentada a precarização do trabalho, tá? Para mim, eu vejo assim, sabe, André? Agora, o que nós temos é o seguinte, está escrito, tá? Que tudo vale, certo? E aí eu nem atribuo, eu atribuo isso a diversos fatores, tá? Mas antes de mais nada, né, eu vejo como uma sociedade que passou nos últimos anos por uma grande mudança, nós tivemos grandes evoluções, tá? Com questões de as cotas, né? As cotas, eu acho que veio isso do governo anterior, é muito bom, né? Hoje, muito na política sendo criticado, né? E outras iniciativas do nosso governo anterior, tá? E eu vejo que também nós temos essa dificuldade na área previdenciária, na parte do consumidor, que eu já falei, e na questão da judicialização das problemáticas, geralmente está se fazendo mais necessário, tá? Claro que a gente sempre recebe uma resposta que nem sempre é aquela que a gente gostaria, mas o importante, né, é que o cidadão ainda pode exercer, tá? Exercer a cidadania, ainda que restrita, tá? Mas me parece que nós estamos caminhando por um caminho muito sombrio e tortuoso, tá? Porque hoje ser esquerdista no Brasil é defender a democracia. Nós chegamos a esse absurdo da Globo, entende? Receber as minhas palmas, tá? Quer dizer,
realmente é muito preocupante o que está acontecendo. As pessoas que precisam trabalhar para comer à noite, é óbvio que não tem tempo para pensar numa situação dessas, estão trabalhando pela sua subsistência e cabe sim a nós falarmos por elas, tá? Agora, me parece que falar por elas ver com empatia, com sensibilidade ao que está acontecendo, porque quem está falando por elas hoje recebeu o voto delas, né? E não está representando os interesses do nosso povo, né? Não está. Então, a política, tá? Realmente ela não está indo, a política não, a forma de governar não está indo em consonância com aquilo que se precisa. Esses dias eu estava vendo uma repórter falando o que eu queria, o que eu pretendia, e eu também, tá? É que eu tivesse um presidente que de manhã viesse conversar, né? O Mário saiu, viu, André? André, ou eu e tu. O que eu queria... Tá bom? Ó, sim, vamos lá. Tem problema. O que eu queria, né, hoje era realmente receber um presidente de manhã, sabe? Que viesse relatar o que está acontecendo no nosso país, né? Que viesse dar uma voz de apoio para o povo, que viesse, né, trazer um conforto para as pessoas. E não é isso que a gente está vendo. Nós estamos vendo um cavaleiro, que é um cavaleiro, né? É o que eu estou vendo. Então, quer dizer, é problemático e realmente me parece que isso vai perdurar algum tempo, tá? Vai perdurar, porque a pandemia não permite qualquer atitude mais, digamos assim... Me ajuda, André. Eu não quero usar o termo aqui, mas começa com I. Mas me parece que nós estamos vivendo uma situação onde precisamos nos acomodar, né? Nos acomodar com os instrumentos que a gente está tendo para não ficar pior do que já está, né? Então, eu acho que é por aí. Realmente, temos um STF que está se saindo relativamente muito bem frente ao Poder Executivo que nós estamos tendo, tá? Eu estava lendo uma revista de... Ele está tendo um problema de internet, o Mário, viu? Porque o Mário está em Cachoeira do Sul, né, André? Ele está, eu acho que com falha na internet, tá? Então, eu vou... Talvez que a gente possa falar aqui, né? Se puder me ajudar. Acho que agora ele vai entrar. Não. Tá difícil ali para ele. Então é isso, né? O que o senhor tem, André, para nos dizer, viu, Mário? Tu nos abandonou. Entrou na hora certa. Entrou na hora certa, muito obrigada. Eu já estava assim, André. Olá, pessoal. Olá. André, então... Tá me ouvindo, André? Vou complementar, então, um pouco do que a Cisara falou. Já complementar para te já pegar e engatar aí depois, pode ser? Mário, tranquilo? Pode. Bom, então o que a gente queria falar mais sobre esse momento, né? Bom, o exercício da cidadania, nós já explanamos aqui, né, que é a questão da dificuldade de muitos brasileiros exercê-la. E nós temos essa obrigação por consciência de como nós temos minimamente condições. Está no ar ou não? Caiu? Caiu? Eu estou ouvindo. Está no ar. Então. Bom, eu não estou vendo aqui. Eu tenho sumido da tela aqui, eu não sei o que aconteceu. Agora apareci. Tá bom.
como eu estava dizendo, então a gente tem essa obrigação. Uma obrigação por consciência de exercer a cidadania pelos nossos irmãos brasileiros e brasileiras. E o Estado teria um papel fundamental para poder resolver e sanear esses problemas. Um problema que ele não é recorrente, uma pandemia, né? Mas ela é possível, ou até uma epidemia mais localizada. Então o Estado tem esse papel. E quem é o Estado? Para os nossos internautas entenderem. O Estado é a sociedade. A sociedade criou o Estado para poder, então, nos administrar em condomínio, trazer condições a todos, minimamente, ou o máximo possível, né, um estado de bem-estar social. Mas quem cuida do Estado é o governo, e o governo quem escolhe somos nós. Então, os governos que estão aí, eles merecem críticas, principalmente o governo atual. Então, criticar o governo é um ato de cidadania, mas não significa que eu só estou criticando porque eu sou de outro partido. Estou fazendo uma crítica partidária. Eu estou com o microfone aberto. Eu estou uma crítica porque eu quero que eu seja atendido pela minha sociedade, que a comunidade seja atendida, que há uma contrapartida de acordo com aquilo que foi prometido nas eleições, de acordo com aquilo que o Brasil, né, o nosso país, as nossas empresas possam oferecer. E o que a gente está vendo... Tu tá com alguma coisa aberta aí, algum celular. Fecharam? Eu vou sair e entrar, então. Peraí. Cisara? Olá. Cisara, tu me ouve? Cisara, tu me ouve? Sim, eu estou te ouvindo, Mário. Estou te ouvindo. Acho que deu algum problema. Acho que no áudio do André deu algum problema. A minha conexão caiu. O André está voltando agora. Sim, eu vi. Bom. O André está voltando agora. Deu alguma sintonia, eu acredito. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. O André está voltando. Um minuto. O André só tem que abrir o microfone dele. Está aberto. André, só tá tem que abrir o teu microfone. Manos, então eu vou citar alguns exemplos, então, para a gente ser mais pragmático, né? Vou até falar uma coisa para vocês. Que naquela pergunta do sindicato, o exercício da cidadania, até como indivíduo, esse sábado fui convidado para uma reunião aqui numa comunidade carente, aqui em Porto Alegre, e que eles têm um movimento, Amor em Movimento. Eles estão constituindo. E eu fui lá conversar com eles, apesar da pandemia, com todas as precauções necessárias, né, minha máscara, álcool gel, fizemos uma roda separados, né, com distanciamento, e me foi oferecido um café, nós conversamos. E as pessoas daquela comunidade, elas estão olha o movimento deles, o movimento social deles, que eles estão recém começando, bem incipiente, até dei umas sugestões para eles. Eles estão, então, arrecadando doações para entregar para algumas pessoas que estão necessitadas. Mas pelo que eu vi, eles também têm essa carência e essa necessidade. Então, obviamente, eles não precisaram me falar isso. É uma impressão que eu tive, é uma percepção plausível, lógica, pela situação,
que eles também, obviamente, se ajudam e ajudam os outros. Então, o que isso significa? Significa a ausência do Estado total, principalmente para eles, que não conseguem. Nós estamos exercendo, de certa forma, a cidadania, só que eu tentei levar alguns elementos para que fosse incorporado nessa ação deles, que não é só doar. Então a gente tem que aproveitar, porque eu falei isso para eles, escrevi alguma coisa nesse sentido, que no momento que você doa, que é um ato de, vamos dizer assim, amor ao próximo, um ato de afetividade, tentando resolver naquele momento, naquele instante, o problema daquela pessoa, porque na verdade aquela pessoa já passa, se ela tem 50 anos, ela já passou 49 anos, 364 dias de necessidade, e ainda vai passar até a morte, talvez. Então, naquele momento que você está entregando uma doação, dando um prato de comida, você resolveu o problema dela por aquele instante, por aquela hora. Então, na verdade, você ajudou e trouxe um alento, mas não resolveu o problema dela. Então, eu levei a seguinte mensagem para eles, que esse ato de doar, de tu aproximar as pessoas pelo amor, pela afetividade, é um momento que as portas se abrem. A pessoa, ela não está predisposta a te escutar, a exercer uma cidadania num outro nível, num outro grau de exercício, que a gente está fazendo aqui e a gente faz diariamente. Política, protesto, debate, ações judiciais. Então, ali, no momento que você está entregando, ela fica suscetível a te escutar, porque você está sendo bom para ela e está entregando. Então, é um momento oportuno de a gente criar o quê? A rede de comunicação, a comunicação, e levar algo mais, levar uma mensagem, eu frisei para eles lá, eu disse, olha, vocês não sabem, vocês não têm noção, ou desconhecem, talvez, tá? A potencialidade de vocês, a força que vocês têm, se vocês se unirem, e além de estar fazendo essa atividade de doação, de aproximação, criar uma rede, cadastrar as pessoas, conversar com elas, dizer, olha, vamos mudar esse jogo. Nós somos a maioria, mas infelizmente aí entra o sistema, né? O sistema individualista, excludente, o capital, a disputa, a competição. A gente aprende a competir. É jogo de futebol, é jogo de dama, é jogo de não sei o quê, é gincana, é um competindo com o outro, é de arminha, é ladrão, é bandido, é polícia, é ladrão. Cara, então a gente vive no mundo da competição e aí tu traz aquilo para dentro. Apesar que na natureza há uma competição entre predadores, né? Um tem que comer o outro, vamos dizer assim, para sobreviver. Mas a gente evoluiu, né? Me parece que o ser humano é um ser evoluído, né? Provido de inteligência. A gente não precisa sair botando para comer. A gente conseguiu tecnologias. Só que essa tecnologia ela está servindo para competir. Então, infelizmente, o sistema acaba não agregando, não unindo, separando as pessoas. Então, essa pandemia, ela é uma desgraça. Gerou uma situação dramática no nosso país. Muita gente morreu, uma tristeza profunda. Mas, ao mesmo tempo, ela desnudou. Ela está dando condições de nós fazermos o que a gente está fazendo agora. Eu tenho certeza, eu nunca fiz uma live antes de 2020. Antes de janeiro de 2020. Nós estamos se aproximando com ideias, com frases. E aí é uma grande rede. E eles lá agora, então quando a gente vai lá, vai doar, cara, tem que chegar, é difícil dizer isso para ele. Então, ele está sem comer, está sem roupa, mas eles lá estão mais organizados. Eles podem organizar, eles estavam em 12, amanhã em 50, depois 100, depois 200, e depois, só Deus sabe. Não, daí é do que a Cisara falou. Né? Vamos fazer uma revolução. Então, vamos fazer uma revolução. Estou cansado. E não digo revolução armada. Né? Uma revolução na educação. Não quero mais. Eu quero uma revolução na Previdência. Eu quero que ela volte a ser o que ela era. A nossa Constituição Cidadã de 88. Cada governo que entra dilapida um pouco mais a nossa Constituição. Ou seja, é impregnado nessa gente, tá no corpo, essa questão da disputa, da competição, do capital, do lucro. E o Estado não. E essa comparação está público com privado e me deixa muito irritado, porque não tem nada a ver público com privado. O Estado visa bem-estar social, serviço para a sociedade. Custe o que custar. Ah, mas não interessa. Daí eu te dou aqui, eu fiz uma lista, e eu posso falar depois, onde está o dinheiro? Tem um monte de dinheiro, que é nosso, é a poupança.
É a nossa poupança. O gato não comeu. Não o gato não comeu. No próximo bloco, nós traremos o dinheiro. Vocês não acham que existe uma certa resignação? O Luciano Huck que se cuide, que eu vou tirar a vaga dele lá. Mas vocês não acham que existe, de certa forma, uma resignação, assim, essas determinações que estão sendo impostas e, digamos, né, por essa ordem dominante, ou de repente já está havendo um movimento de criação ou construção de estratégias, né, coletivas que podem contribuir, né, por que não, para um fortalecimento de lutas, né, contra esse sistema. Vocês não acham que as próximas eleições que estão vindo aí devem trazer um projeto, digamos, mais ético-político? Não. Infelizmente, não. Não vejo isso. Por quê? Vou anotar a pergunta. Olha, por quê, né? Porque é um processo de construção, certo? Nós estamos num processo de construção que vinha, né? E a gente estava vindo bem. Claro que não se atingia tudo que se esperava, se almejava, tudo que estava previsto na Constituição, até porque nossa Constituição, vamos combinar, né? É uma Bíblia. Depois da ditadura, tentaram excluir qualquer possibilidade de ilegalidade, de discriminação, tudo tentou se viabilizar com que a sociedade fosse mais justa, né, se preocupando com uma sociedade democrática, humana, né, onde estava preocupado com as relações sociais, com um país livre, né, de ideias livres, né, que a gente pudesse expor as nossas ideias e sermos respeitados, tá? E nós estamos vindo... Agora, o que a gente está vendo nesses últimos 2 anos foi uma desconstrução de tudo isso, né? Infelizmente, e eu acho que isso leva um bom tempo para conseguir se reverter o que se perdeu, porque já tinha se construído uma parte, certo? As pessoas estavam mais conscientes dos seus direitos trabalhistas. Claro que era tímido, tá? Mas se tinham mais consciência do direitos trabalhistas, não sentiam mais vergonha de acionar o seu empregador, pelo menos a grande maioria, né? Que existia aquele sentimento, né? E outras questões também de saber... Dá para dizer que a gente perdeu a direção e a gente tem que voltar para o caminho, sei lá? Não, nós tomamos uma outra direção. Né? Nós tomamos uma outra destruição, um outro rumo, né? Então não há um caminho para se voltar, sabe? Existe talvez o que está se buscando hoje, talvez seja uma forma nova de se exercer o poder, porque o poder, o que o André está falando sobre a luta pelo poder, que nada mais é que isso, né? Agora, quando se chega ao poder e como se chega ao poder, qual é a intenção? É uma intenção fraterna com os teus irmãos, na tua comunidade? Tu tem essa ideia de, como presidente, ver o teu povo, né, buscar a satisfação, a alegria, que fique bem? Não, né? Mas o povo ainda procura o rei, né? O rei que vai fazer tudo isso por eles com o mínimo esforço, tá? Mínimo esforço não porque queira que seja assim, mas porque não tem consciência do seu poder de luta. Não tem. O seu poder de resistência, né? Infelizmente, desconhece, tá? E fora as distorções todas que estão acontecendo hoje, que nós estamos sendo reféns de nós mesmos, né? Porque o teu WhatsApp, tu recebe milhões de informações, tu entra na internet, tu recebe milhões de informações, tá? Muitas realmente que
condizem com a realidade, e outras são criação, né, distorção de fatos que causam sérios prejuízos a toda a sociedade, tá? E isso sim, me parece que por iniciativa privada, tá, está se conseguindo pôr, de certa forma, um fim nisso, tá? O Google, né, me parece que está conseguindo fazer esse papel, incrivelmente, assim, é o que eu estou vendo, tá? Eu posso estar totalmente enganada, mas me parece que é por aí. Então, nós não vamos voltar para o mesmo caminho, até porque nós já aprendemos muito agora. Nós já aprendemos que o nosso voto tem muito valor, se nós não tínhamos certeza disso, agora nós temos, né? E assim, ó, um dado muito importante. Quando saiu as eleições, eu fiz no meu escritório um levantamento. Todos os meus clientes que chegavam lá são pessoas assalariadas, tá? A maioria dos meus clientes são assalariados, todo mundo que é empregado, mas digamos assim, ó, com baixo rendimento, certo? Pessoas, eu chegava, eu pedia, né? Eu pedia assim, vai votar em quem para presidente? Vou votar no fulano. Então tá. E vai votar em quem? Eu vou votar no cicrano. Aí quem é que tu vai votar? Eu vou votar. E eu ia anotando o nome das pessoas. Aí chegou o seu João na minha frente um dia e perguntou para mim, mas como isso pode ter mudado? Porque agora, porque isso, porque aquilo da Previdência, porque eu ia me aposentar, agora eu não vou. Seu João, só um momentinho, deixa eu pegar minha lista. Que lista? Só um pouquinho, vou lá ver. Aí, não, mas o senhor votou nesse governo. Infelizmente, né, nós até conversamos aqui, eu e o senhor, nós tivemos a oportunidade de conversar sobre isso. O senhor me disse que realmente o senhor estava certo do seu voto, tá? Então, eu sinto muito, mas é o que o senhor escolheu, né? Mas aí tu pensa assim, a escolha não é consciente. Se a escolha não é consciente, tá? Ela é trágica, certo? Ela é trágica, né? Porque ela tem consequências trágicas, como a gente está vendo, tá? Mas irremediável, entende? Agora só o novo voto. O que vai se apresentar para esse João agora? O que vem para o seu João? Né? Eu não sei, entende? Eu não sei, porque tem muita gente defendendo também o que está acontecendo com a maior naturalidade, né? Então, fica... Mas eu queria... Né? Sim, Oi, eu queria te fazer uma provocação. Eu gostaria... Está me ouvindo bem? Sim, para mim? Uma provocação para mim? Eu quero te fazer uma provocação. Uma provocação, mas para tu não responder agora, porque eu vou fazer uma pergunta para o André. Tá? É o seguinte, André, a pergunta é a seguinte: o nosso voto nas próximas eleições, ele não tem que ser um voto com base na realidade em que nós estamos vivendo? Essa é a pergunta. E a provocação que eu quero deixar para a doutora Cisara responder depois que o André der a resposta dele é a seguinte: doutora Cisara, não sei se a senhora sabe, agora na última semana foi feita uma campanha dos Dias dos Pais pela empresa Natura, de cosméticos e perfumes, enfim, aonde teve como garoto propaganda o Tami, filho da Gretchen, né? A empresa, a Natura, recebeu várias críticas. Porém, o Tami foi um grande apoiador desse governo, né? Foi um grande apoiador desse governo, apoiou o Bolsonaro. Me pergunto, o eleitor não pode se beneficiar da própria torpeza? André, a tua resposta. Mário, tem um internauta ali, o Manuel Molina, eu vi nos comentários. Eu queria, antes, poderia dar minha opinião para o colega. Fique à vontade, tem que interagir. Ele fez duas observações muito boas ali, né, sobre essa questão da polarização e essa quantidade de pessoas que estão morrendo por conta da pandemia. Nós estamos atingindo 100 mil e com certeza vamos atingir, infelizmente. Primeiro, dizer que realmente não há uma política inteligente, né, aqui no Brasil. Nós temos 300 mil grupos de agentes comunitários, o SUS ele dispõe disso, 38 grupos de
saúde da família, nós temos um exército na esfera federal, estadual e municipal. Nós temos um sistema, um dos melhores sistemas de saúde do mundo. E nós temos profissionais altamente qualificados, servidores públicos que conhecem a questão epidemiológica, só que foram ignorados. Até o momento estão sendo ignorados. O que acontece? Não querendo dizer que os médicos estão errados, mas tu coloca um pensamento médico para comandar uma epidemia, uma pandemia, com uma visão curativa, é evidente que tu vai focar mais na construção de hospital, de respirador, de remédio, disso e daquilo. Mas você poderia atacar na origem os problemas e não nas consequências. Na verdade, você tem que fazer os dois lados. E eu acho que o nosso sistema epidemiológico, que é um dos melhores do mundo, ele poderia ter sido acionado, usando a inteligência geográfica, matemática e a epidemiológica. O que eu quero dizer com isso? Nós temos assim, ferramentas que nós poderíamos detectar a origem, da onde está vindo um surto, num bairro, numa cidade, e fazer aplicações naquela localidade, isolando, fazendo mais amostragens em torno daquelas pessoas contaminadas e adotando medidas ali, naquele ponto. Não, está uma bagunça, certo? Não tem uma coordenação, e eu concordo com o colega, nós estamos sem política de saúde pública para enfrentar a pandemia, apesar de que nós temos as melhores condições do mundo, profissionais altamente qualificados. Eu tenho vários colegas que trabalham na vigilância sanitária, pessoas que estudaram, fizeram mestrado, doutorado, e no Brasil todo, e estamos ignorando a nossa inteligência, nosso know-how, nossa expertise. Né? Eu até tenho em 1864, eu estava lendo uma matéria, o John Snow, eu não sou muito bom de inglês, John Snow, na Inglaterra, é um cara, ele acabou com a cólera fazendo levantamentos nos locais, ele não tinha celular, app, 1864, não tinha caneta esferográfica, eu li um cientista aqui falando isso, ele usava uma pena e um caderninho, e ele acabou com uma epidemia de cólera, ele conseguiu restringir a evolução dela, porque a epidemia, os epidemiológicos, eles trabalham com a supressão da contaminação, você tem que parar de contaminar. E não está acontecendo isso, cara. Os caras tá muito ruim. Realmente, não sei onde nós vamos parar, porque não tem política, me parece até que o governo quer que piorem as coisas. Quanto à polarização, eu sou veementemente contra a polarização. Esse jogo da polarização, e quero dizer, eu não tenho como tu defender coisas erradas. Eu não vou defender. Eu me considero um cara de esquerda raiz. Agora, cara que vem e diz que é de esquerda e faz política de direita, é pior que o cara de direita que diz que vai fazer política de direita. Porque não está enganando. O Bolsonaro nunca enganou ninguém. O cara diz, eu faço que aconteça e vou fazer. E não quero saber. Entendeu? Só que as pessoas, não é questão de consciência, as pessoas estão cansadas. Tu pega 40 milhões de pessoas que não tem o que comer, que tem que trabalhar o dia todo, sol a sol, né? Não consegue exercer sua cidadania. Aí vem o cara num dia e diz, é isso. Aí tu vota e nada acontece, a vida dele não mudou. Não muda! Não mudou! Mudou, depois desmudou, quer dizer, são castelos de areia. Me desculpa, são castelos de areia. Não mexeram nas origens, que depois eu gostaria de falar, na profundidade dos problemas sociais no Brasil. Tem que ter coragem. Nós não tivemos nenhum cara com coragem. Melhorou muito. Não dá para comparar água com vinho. O governo Lula foi muito melhor do que... Esse aqui não é nem, sei se é governo, né? Não dá nem para comparar com esse cara. Desculpa. Mas, gente, há erros que não dá para dizer que não teve. Porque se a gente continuar com esse discurso, nós vamos estar polarizando. Eu sou um cara que, onde eu vou, tenho um espaço para falar, eu digo, você tem que se lembrar de algumas coisas lá atrás. Porque a privatização de estatais estratégicas que geravam riqueza para o país e emprego, aconteceram também no governo de esquerda. Os postos de livros foram privatizados, passaram por interesses estrangeiros no governo Dilma. E nós lá, meu grupo foi lá protestar. Os remanescentes do MR8, do PPL, da CGTB, nós tivemos lá no Rio de Janeiro, a única central que foi lá. E o que aconteceu? O exército baixou a lenha, baixaram o pau em nós, governo de esquerda. Sem ressentimentos. Mas a gente tem que trazer esses elementos para a gente não polarizar. Erraram? Eu tenho certeza que não vão errar de novo. De certeza não tem, né? Mas eu acho que a gente
mostrou que erraram. E aí tá aí o fruto. O fruto tá o quê? A desilusão com a política. Desilusão, as pessoas cansam. Um dia tu vai lá e diz uma coisa, no outro dia tu vira as costas. Então há um cansaço. Bom, há um cansaço. E aí Bom, a direita foi muito esperta, ela pegou esse cansaço aí e jogou a favor deles. Aí, ó, agora tem que matar, tem que fazer. Então é isso aí que eu estava dizendo sobre a polarização do colega. E a tua pergunta sobre votar a partir das nossas realidades, Mário, desculpa, eu vou ter que te dizer o seguinte, que realidades? A tua, a minha? Ou do cara que está lá, que não tem nem água? Aqui, ó, eu vou tomar um copo de água limpa, potável. Tu acha que em Porto Alegre tem gente que tem isso? Água gelada? Potável? Que realidade tu está falando, meu amigo? A minha realidade? Bom, mas e aí? O cara vai votar de acordo com a realidade dele. Qual é a realidade dele? Olha, me dá 1 quilo de feijão que eu voto. Essa é a realidade. É o nível da consciência que nós chegamos, gente. Então, há necessidade evidente que não vamos dizer que é terra arrasada. O caminho são as eleições. Por isso que quando eu for lá falar com um cara lá que está lá mal nessa situação, tu tem que tentar dizer pro cara, bom, não, isso aqui não vai resolver o teu problema. Amanhã tu vai estar com um problema de novo. Tu vai ter que te organizar. O que a gente pode fazer? Vamos nos organizar. Levar assim, ó, que tu é o poderoso, tu que é o que manda nesse país. Deveria de ser, né? Então, assim, ó, esse exercício da cidadania, ela está restrita a poucas pessoas hoje. E essas poucas pessoas, como nós que estamos aqui, nós vamos ter que se desdobrar em 3, 4, 5, para poder fazer com que essas pessoas venham, né, para esse patamar de discussão e de mudança. Senão, nós vamos continuar sendo o que eles querem, né? Colônia. Esse governo que está aí é um governo que trabalha para colonizar. Nós estamos retrocedendo a um nível, eu diria um termo correto, neocolonial. Esses empresários, desculpa, eu não sei onde é que eles aprenderam sobre mercado, porque eles estão dando um tiro no pé. Vai virar um país de miseráveis, já está virando, né? Todo mundo sugando o sangue desse país. Agora com mais força, né? É isso. Bom, pessoal, nós estamos chegando já ao final da nossa live. Geralmente, as lives do Projeto Branco e Preto para ter duração de em torno de 60 minutos. Então, eu peço que vocês, agora chegando já ao término da nossa live, façam suas considerações finais e suas provocações finais também. E já deixando a deixa para todos aí, que, infelizmente, né, a gente estava contando para essa live com a nossa querida amiga, a doutora Valdete, juíza do Tribunal Regional do Trabalho, da qual acho que ela não conseguiu, provavelmente ela não conseguiu conectar, né, entrar em contato conosco, e provavelmente ela virá numa outra oportunidade, em que vamos ter outros temas, né, outras pautas para esgrimarmos, e já deixo o registro aqui que vou manter esses pares da live de hoje para depois, num outro momento, nós nos propormos a fazer o que nós tínhamos nos proposto hoje, de fazer essa live com o trio, porém a gente fez com uma dupla hoje, né, e com um bendito fruto, né, entre nós, que é a doutora Cisara aí, né? Só nós de homens, né, André? E ela ficou muito bem colocada entre nós aí no layout, né, do vídeo da live, onde a mulher deve ser sempre colocada no centro de tudo. Doutora Cisara, eu queria, de certa forma, lhe agradecer pela participação e pedir suas considerações finais, e a ti também, André, te agradecer pela participação da live e já deixar o convite de antemão para uma próxima, quem sabe no final da segunda quinzena desse mês, onde eu vou confirmar novamente com a doutora Valdete, que infelizmente ela teve problemas técnicos. E começando então as nossas considerações finais, no final da nossa live, com a nossa querida doutora Cisara Becker. Bom, eu
Acho que eu vou aproveitar a tua provocação, né, a respeito da Tami, né? Acredito que a Tami, ela tenha sido vítima, né, do seu próprio voto, tá? Mas estão me dizendo aqui que seria o Tami, né? Enfim, né? Não é isso que importa, né? O que importa é o preconceito, né, que sofreu, tá? Por optar, né? E mais que isso, assumir a sua escolha, tá? Então, realmente se nota por não haver mais esses limites, né? Se perdeu o senso crítico na realidade. Se fala o que se pensa, tá? Não tô falando, não é generalizado, tá? Mas se desfrearam as pessoas que estavam escondidas, né? Que não podiam falar o que pensavam, porque o correto, o politicamente correto. Então, o politicamente correto, na verdade, era só isso mesmo, politicamente correto. Nunca houve essa transformação do que pensava sobre um trans, né? Certo? Então, assim, eu acredito que ela não se beneficiou com o voto dela, tá? Porque só te beneficia no momento em que toda a sociedade se beneficiar, né? Tal que não ocorreu, com certeza. Acredito que esteja profundamente arrependido, né? Acredito que sim, tá? Mas acho que não foi isso também que determinou essa atitude preconceituosa, tá? Acho que isso está presente também na nossa sociedade. Mas aí vem a questão do politicamente correto. Talvez antes não se falasse aquilo que se pensa, tá? Só isso que eu penso, assim, que esse governo, ele abriu, né, a possibilidade para se dizer o que bem se entende, sem respeitar, tá, a dignidade mínima, né, assim, de tu poder preservar o ser humano, né, o ser humano que existe nessa pessoa, tá? Eu sou tão desligada dessas coisas que quando eu vi, eu achei ela tão linda que eu não me dei conta que era a filha né, da Gretchen, tá? Então, eu não faço, para mim as coisas não se dão assim nesse patamar, falando eu, pessoa, tá? Não se dão nesse patamar. Mas eu não poderia esperar outra coisa a não ser isso nesse momento que o Brasil está vivendo. Eu acho que a Natura foi extremamente corajosa, tá? E ao contrário, pelo menos do que eu estava vendo, eu estou terminando já, né? O que eu vi sobre as ações da Natura, ao contrário do que estavam falando e divulgando, subiram, tá? Natura, sim, é o que eu vi, é o que eu li, né? Sim. Então, não sei agora nesse momento. Semana passada, mais para o fim da semana, eu tinha lido isso. Verdade. Tá? Então, assim, ó, eu acho que simplesmente quem está falando, quem está tendo mais visibilidade, digamos assim, por isso nós precisamos mais desse espaço, criar esses espaços, né? São as pessoas que cultivam esses preconceitos, tá? Que alimentam, né? Porque tu não precisa gostar ou não gostar, não é essa a questão. A questão é respeitar, só respeitar. Assim como tu quer ser respeitado, respeita. Só, entende? Não interessa se tu está de acordo, se não está de acordo. Cada um faz a sua opção de vida, assume os compromissos advindos daquilo, os deveres, exerce os seus direitos, como ela tem feito, muito bem, como ela mesma disse, que eu vi uma entrevista, que ela é uma pessoa privilegiada, que ela, por esse motivo, assim como o André falou, olha só, ela disse a mesma coisa, que por ele, né, eu ainda, mas assim, enfim, né, disse que não interessava, ela falou exatamente isso, que ela estava numa situação privilegiada, que ela pôde fazer todo aquilo que a medicina oferecia para ela, tá?
e que por isso ela deveria falar por aqueles que não tinham a voz dela. Me parece que isso foi muito importante, tá? Acho que a Natura contribuiu com diversos pontos, tá? Acho que é isso, assim, que eu posso te responder, tá? André. É isso. Obrigado. Bom, eu fiquei devendo aonde está o dinheiro, então vamos começar por aí, tá? Também reforçando, né, que a política econômica adotada no nosso país e a prevalecente, a predominante, que é um sinônimo, é a mesma de muito tempo. Vou pegar só de 88 para cá, é a mesma. Não mudou nada, inclusive alguns operadores, ministros, são os mesmos. Se repetir, não neste, mas são amigos. É a mesma política. Política do mercado, dilapidação da Constituição. Existem emendas à Constituição, feitas por governos que se diz de esquerda, né, que ajeitaram e deram sustentação para esse sistema financeiro que a gente tem hoje. Eles deram o pontapé inicial. E a gente está agora vivendo esse grande momento, que é a drenagem de quase todos os recursos para as mãos de poucos, que daí falta nas políticas de inclusão social, educação, saúde, uma série de políticas que a gente está aqui pegando as migalhas e tentando se safar e resolver os problemas. Né? Para vocês terem uma ideia, primeiro ponto, que ninguém toca nesse ponto, dos políticos, né, nas eleições presidenciais agora, eu fiquei escutando todos os candidatos, e foi indignante, cara. Eu fiquei muito chateado, porque existe um movimento no país, e é conhecido de todos os políticos, principalmente, que é a Auditoria Cidadã da Dívida, encabeçado pela Maria Lúcia Fatorelli. Nós, lá do Sindicato CGTB, nós somos signatários, apoiamos a ideia e nós queremos essa auditoria cidadã. Certo? Em um país aqui da América Latina que ela prestou serviço, a dívida diminuiu 70%. Esses recursos, de onde é que vem esses recursos para pagar os juros e amortização? Vem dos impostos. Então, hoje, compromete quase metade do orçamento para pagar banqueiro. Então, são dois países. Para vocês terem uma ideia, até maio deste ano, foram gastos, eu anotei aqui, está lá no site da auditoria, que são dados dos auditores. 4 bilhões e 300 milhões ao dia. Não estou falando ao mês, ao ano, é ao dia. Para as pessoas poderem ter noção do que eu estou falando, sabe aquela ponte do Guaíba Nova ali? Aqui, a ponte nova, estava orçada em 754 milhões. Vamos colocar 800 milhões de reais. São 5 pontes por dia. É torrado nesse sistema financeiro, que vem dos teus impostos, dos meus impostos, do cara que compra um cacetinho no mercado. É uma cadeia. Então, isso é indignante. Tá aí o problema. E eles não mexem nisso. Ninguém mexe no sistema financeiro. Ninguém mexeu até hoje. E esse cara aí, esse maluco, que é um maluco, esse presidente, maluco vai ter um monte de seguidor, né? Não vale nada esse cara. Ele é bandido. Ele baixou os juros aí para 2%, tá bem baixo os juros, hein? Inédito. Quem diria? O cara da extrema-direita fazendo isso. Mas ele, em compensação, ele entregou a Previdência, fundos e fundos de reais para os banqueiros. É um negócio assim, né? Toma lá e me dá cá. Então, essa dívida tem que ser auditada. Aí ela consome quase 1 trilhão, em torno de 1 trilhão por ano. É muito dinheiro, gente, é muito dinheiro. Como eu disse, 4 bilhões ao dia. Dava para resolver assim, acabar com todas as favelas e nós nos transformaríamos num país de primeiro mundo. E ninguém mexe nisso, cara. Estão reclamando de dar 200 pila, 600 pila. É ridículo. O que deram até agora não deu nem 100 bilhões. Não é nem 10% do que eles gastam com os banqueiros. Nós temos em reservas cambiais, Cisara, Mário, 350, em torno de 350 bilhões de dólares. É 1 trilhão e 700, 1 trilhão e 800 milhões. Aliás, 1 trilhão e 800 bilhões. De onde é que vem esse dinheiro?
do povo, dos impostos, das reservas, da balança comercial. Dinheiro nosso. Está lá só para garantir as transações internacionais, para garantir o comércio de grandes corporações. Ah, eu coloco o dinheiro aqui, eles chamam de investidor, que a Globo falou o dia inteiro, investidor está fugindo. Investidor, desculpa o termo, um cacete. Investidor um cacete, é especulador, entra com dinheiro, sai no outro dia, leva o jurinho, e leva o que é o jurinho? É o sangue e o suor do povo brasileiro. De todos, inclusive desses empresários bocoió, que acreditam, né, que estão acreditando nessa brincadeira do mercado. Eles são prejudicados, falta dinheiro circulando, falta consumo, demanda, produção. Nós podíamos ser um país, e é o país mais rico do mundo. Então nós estamos indo para... E é isso. Agora há pouco aí também, teve aquela emenda constitucional 106, depois vocês dão uma olhada, a emenda constitucional 106 foi aprovada no Senado, e daí vai lá, olha os partidos olha os partidos que votaram nela, tá? Para te ver como é indignante. Vamos parar de nós ficarmos tapados e cegos, tá? Dando aí 1 trilhão, reservando 1 trilhão para os bancos comprarem títulos podres. Eu conversei com o senador, aqui que eu voto nele, o senador é conhecido, nosso gaúcho, há bastante tempo. Eu perguntei para o assessor dele, o que é isso? O que significa isso, cara? Não, porque eu exigi que não pudesse dar juro, que não tem que manter os empregos, mas, cara, o sistema financeiro não vai... eles não precisam demitir, que é muito dinheiro, eles vão comprar títulos podres, vão enfiar, vão pegar porcaria que está aí no mercado, que ninguém vai pagar, eles pegam os créditos que as pessoas quebraram aí fora, não puderam pagar porque foram desempregadas, e vão vender esses créditos aí, o banco já tinha comprado, né? Eles vão limpar o dinheiro, vão esse prejuízo. E esse dinheiro é do povo. Então a brincadeira continua. E aí falta dinheiro para se desenvolver, para gerar a cidadania. Então, onde eu vou, eu trago esses elementos, existem bancos, que você estava falando antes, que se chamam bad banks, bancos maus, que eles compram esses títulos podres aí, eles dão um jeito contábil, são bancos feitos aí, né, para esses nossos grandes banqueiros aqui, Itaú, Bradesco aqui, para limpar essa porcaria aí, que eles vão usar dinheiro do Banco Central, que vão comprar essas porcarias, onde está depositado, esses títulos estão depositados nesses bancos, para limpar, para manter os caras sempre ganhando, nunca perdendo. Quer dizer, eles falam do mercado, do neoliberalismo, do risco, mas eles nunca têm risco, né? Quando está dando lucro, é deles. Quando dá prejuízo, socializa para o povo. É sempre essa história. E há bastante tempo, hein? Não é de agora. Então, dinheiro tem pra caramba. Tem essas reservas cambiais, não precisa gastar toda. Pega metade dela. Metade. Metade das reservas cambiais e vai sobrar metade. Vai sobrar quase 1 trilhão de reais. Daria para dar para 50 milhões de brasileiros, eu fiz o cálculo aqui, 50 milhões de brasileiros, durante 12 meses, para cada um, R$ 1.400. Eu arredondei para baixo, porque dá até mais. R$ 1.400. E os caras estão chorando por 600, 200 pila. Querem aumentar imposto para quê? Para continuar diminuindo o Estado, o serviço público, para diminuir o quê? O dinheiro que vem dos impostos, diminuindo a prestação, para garantir o quê? A especulação deles. Eles compram títulos do governo e a gente paga juros, para então dar liquidez. Então, todo o dinheiro está sendo drenado para banqueiro. Para finalizar, eu queria falar isso aqui, que é um desabafo, que onde eu vou, eu faço esse desabafo. Para chamar as pessoas para auditoria. A gente tem que fazer um movimento para auditoria. Senão, eu não acredito em país independente, livre e com viés libertário. Vou me acalmar agora e vou dizer. Se é possível, Mário, Cesar e nossos internautas, vamos dizer assim, se é possível coisas ruins, é possível coisas boas, né? Entendeu? A minha indignação, certo? E a minha esperança é o combustível que me alimenta para continuar lutando. E eu vou continuar lutando por isso. Então, eu queria dizer isso para vocês. Enquanto eu estiver me indignando, eu vou estar exercitando a minha cidadania, e não só para mim, para o meu irmão e minha irmã, que eu sei que eles não vão conseguir exercer essa cidadania. Vou ter que me desdobrar em 3, 4. Essa é a mensagem que eu deixo para todos os nossos internautas aí. Conte conosco. Beijo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Claro. Bom, então, assim a gente acaba mais uma live com a lógica concreta exposta pela doutora Cisara,
e os fundamentos muito bem elaborados, críticos, elaborados pelo nosso Neucir André Varnier, né, ex-presidente do Sinterx, e ambos em conjunto, né, orientando assim a todos aqueles que de certa forma acompanharam a nossa live e assumiram um compromisso de irem até o final e também, além desse compromisso das pessoas contribuírem, né, assistindo e prestigiando as lives do Projeto em Branco e Preto, em nome da doutora Cesária, em nome do André aqui, que se fizeram presente hoje nessa live, eu convido a vocês de assumirem um compromisso de um voto mais consciente, de um voto... Neucir André. Neucir André. André do Santo André. Botaram no meio Santo André. Meu pai colocou. De vocês assumirem um projeto de um voto mais consciente, que se oponha, né, a essas questões que as críticas aqui colocadas foram de encontro, que é a questão da exploração e da opressão pelo sistema e que é sustentada por esse projeto de governo conservador, arbitrário e autoritário. Bom, gente, queria agradecer a ambos queridos convidados que estiveram hoje contribuindo muito para a nossa live e desejar para vocês uma boa semana e até uma próxima. Valeu, obrigado. Tchau. Obrigada. Beijo, Sinara. Beijo a todos aí. Beijo, Neucir. Beijo, Mário. Nós vamos conseguir. Vamos. Ó, máscara, todos usando máscara. Vamos plantar sementes. Vamos. Semente para os próximos. Isso é isso mesmo. que nós estamos fazendo. Nós somos plantadores, né? Eu acho que é isso. Somos sim. Tá? Então tá. Beijo. Tchau. Valeu. Beijão para todos.